Se não te contaram ainda, meu amor, o mundo tá acabando. Pra quem não me conhece, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai fazer mais um Maquia e Desabafa. E hoje a gente vai falar do porquê eu escolhi Relações Internacionais e o que eu vejo, né, do futuro das relações internacionais e um papo honesto, assim, com você, mesmo que você não tenha nada a ver com relações internacionais, eu acho que esse papo é muito mais sobre o fato de que o mundo está acabando do que sobre o curso ou a sua escolha de carreira em si. Antes da gente começar, se inscreve no canal, coloca aqui embaixo fim do mundo pra eu saber que você está prestando atenção no que eu estou falando, beleza? Lembra de ativar o sininho, compartilhar esse vídeo se você curtir e, muito importante, galera, a minha equipe, pra continuar fazendo o trabalho que a gente faz na internet, a gente precisa do seu apoio e por isso a gente criou o Apoia-se, tá? Lá no Apoia-se você tem direito ao seu nomezinho no final dos créditos dos vídeos, beleza? E conteúdos exclusivos, as lives da íntegra, essas lives que eu faço no YouTube, depois você fica com elas na íntegra. Tem também o grupo no Telegram, tá? Comigo, diretamente, pra gente trocar ideias sobre relações internacionais, além de análises políticas, geopolíticas exclusivas em formato de podcast e as pílulas GRI, né? Que são vídeos curtos onde eu explico conceitos de relações internacionais e a gente também discute algumas questões, beleza? O link pro meu apoio está aqui embaixo. Muito obrigada para os apoiadores que estão assistindo esse vídeo e vocês são aqui, ó, meus filhos preferidos. Vou falar sobre o fim do mundo? Quando eu decidi que eu queria fazer relações internacionais, e isso é uma coisa meio que comum pra galera que escolhe fazer RI, eu vejo que essa é uma coisa muito comentada, assim, né, pela galera que escolheu fazer relações internacionais como curso, que queria trabalhar em qualquer área que seja das relações internacionais, até a galera que é mais voltada para o ambiente privado, para banco, para mercado financeiro, também tinha essa pegada de que querer salvar o mundo. A gente tinha essa característica, né, meio que em comum. Todo mundo quer salvar o mundo, todo mundo quer ajudar a humanidade, todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer construir um mundo melhor. Tudo bem, não é necessariamente unânime entre as pessoas de relações internacionais, mas é muito comum. Outras áreas de estudo também, né? A gente tem provavelmente pessoas que entram na faculdade para ajudar o mundo e para melhorar o mundo e que vivem em todas as áreas de conhecimento. A grande questão é que relações internacionais é um pouco megalomaníaco nesse sentido. O estudante de relações internacionais no geral. Você entra em relações internacionais achando que você vai se tornar um diplomata e que você vai mudar a lógica de poder, política, acontecimentos históricos do planeta Terra. E aí você entra no curso, você começa a estudar e você vê que, talvez eu seja um bosta e eu não tenha capacidade, poder pra nada disso. Aí a gente esbarra na simples informação de que o mundo está acabando. Fica aí o questionamento. Se o mundo tá acabando, o que a gente tá fazendo aqui? Pra que eu tô estudando um sistema internacional que está se autodestruindo, que só tem guerra, que só tem conflito, que só tem problema? Nada vai mudar, nada vai resolver, nada do que eu fizer, nada do que eu estudar, nada vai resolver. Eu vou sempre estar agindo e estudando um mundo que não tem volta. Tem essa questão do realismo capitalista, que é basicamente a ideia de que a gente consegue, como sociedade, imaginar o fim do mundo, mas não consegue imaginar o fim do capitalismo. E isso vem junto, né, com todas as lógicas nocivas do capitalismo. Então toda a exploração do proletariado, toda a exploração de recursos, toda a exploração da natureza, tudo isso vem junto com o capitalismo. Tudo isso é necessário para que o capitalismo continue a funcionar. E a gente não consegue só imaginar um mundo sem o capitalismo. Mas a gente também não consegue imaginar um mundo onde todas essas lógicas não sejam não só existentes, como também necessárias para a vida humana na Terra. E aí a gente esbarra, né, num questionamento existencial mesmo, de tipo assim, tá, beleza, não tem volta. E agora? Eu faço o quê? Pra que eu tô fazendo esse curso? Pra que eu tô fazendo o que eu faço, o meu trabalho, o meu CLT, o meu PJ? E aí isso se soma, né, a uma consequência direta dessas explorações excessivas do capitalismo, que é a nossa crise ecológica, global, ambiental que a gente tá passando, né? A gente já passou do aquecimento global e estamos agora em situação de ebulição global, né? Então o negócio não tem mais volta. Quem fez, fez. Quem não fez, boa sorte. O tema principal, eu acho, desse Maquia Desabafa de hoje, é que eu apoio muito a questão, a gente tem que ter isso em mente, porque isso é importante pra que a gente siga a nossa vida, cara. Pra que a gente tenha um propósito e para que, principalmente estudantes de relações internacionais que estão me assistindo, continuem a fazer esse trabalho que é tão importante. A gente não pode mudar o mundo, infelizmente, né? Acho que essa é uma realização que a gente chega quando a gente entra
na faculdade com esse objetivo, eventualmente você vai perceber que você não vai mudar o mundo. Muito provavelmente você não vai se tornar um diplomata, você não vai trabalhar para o governo, você vai fazer o seu trabalho. E é aí que tá a minha questão. Isso é suficiente? À medida que o seu trabalho, o que você faz nessa terra, consiga melhorar a sua realidade, a realidade das pessoas à sua volta, você não esteja fazendo mal pra ninguém, isso já está suficiente. Falta um pouco pra nós, principalmente pessoas mais jovens, um pouco dessa libertação de culpa. Sabe, eu não sei vocês, mas às vezes eu paro pra pensar e falo que assim, cara, eu entrei na faculdade achando que eu ia mudar o mundo e hoje em dia eu sou youtuber. Tipo assim, o que aconteceu no meio do caminho, né? Eu acho que é importante que a gente se liberte um pouco dessa culpa, eu acho que é até uma questão meio terapêutica da coisa. Primeiro que essa culpa não nos pertence, né? Não foi a gente que deixou o mundo no estado que ele tá. E segundo, que chegou num ponto que nada do que a gente fizer vai ter um impacto real. Infelizmente, é muito difícil falar isso, mas é verdade. No mundo, né? Na humanidade como um todo, no sistema internacional como um todo. Talvez até faça, talvez alguém aqui que esteja no meu chat, nos meus comentários, esteja inscrito no meu canal, vá ser o próximo revolucionário que vai fazer uma grande mudança na história mundial. Pode ser que sim, mas pra grande maioria não vai ser assim. E tá tudo bem. É uma questão da gente entender que à medida que você faz a sua vida e a vida das pessoas à sua volta mais produtiva, mais leve, mais tranquila, isso tá mais do que suficiente, sabe? Hoje em dia nem esse básico as pessoas estão conseguindo alcançar. Se você tem conforto na sua vida, você já tem um privilégio muito grande. A nossa missão enquanto seres humanos nessa terra de 2025 é exatamente tentar fazer com que os nossos iguais, as pessoas que estão à nossa volta, a classe trabalhadora e o resto das pessoas que estão na mesma situação que a gente, se sintam pelo menos dignas e confortáveis. Sim, o mundo tá acabando. O mundo não, né? Mas a humanidade tá acabando, tá caminhando para os seus anos finais nessa terra, muito provavelmente. Eu acho que a humanidade já passou do meio da sua existência. O ser humano existe há o quê? 400 mil anos? A gente não vai viver mais 400 mil anos. Antes as coisas continuarem do jeito que estão. E as coisas não vão mudar. Eu não vou conseguir mudar nada, você também não. E aí, onde que entra, né, esse meu discurso que parece um pouco desesperador e um pouco assustador? Eu não vou ver a humanidade acabar. Você também não vai. Muito provavelmente todo mundo que a gente conhece não vai. Isso vai demorar mais alguns anos, né? Talvez não 400 anos, mas vai demorar. Então a gente não tem que ter pânico, achar que o mundo vai acabar amanhã também. Calma aí. Mas o que a gente tem que ter na cabeça, consciente, é que as coisas vão ficar cada vez mais difíceis. E a gente tem que ser consciente disso na hora de votar, na hora de cobrar candidato que a gente elegeu, na hora de organizar nosso pensamento político, na hora de estudar, na hora de escolher uma faculdade, na hora de exercer uma profissão. Então, eu acho que é muito mais sobre essa consciência de que, pô, eu não posso fazer nada com o fato de que as coisas não estão indo bem. O que eu posso fazer? Eu posso cobrar o meu prefeito para ele melhorar a situação do meu bairro, para que a galera aqui, por exemplo, quando chove, não perca tudo em enchente. Eu posso fazer alguma ação para ajudar pessoas que estão passando fome, para ajudar pessoas que estão em dificuldade educacional, em dificuldade de saúde. Eu posso aplicar a minha profissão de uma forma que eu ajude a comunidade e ajude o próximo. Isso talvez alcance uma seara municipal, estadual, até mesmo nacional, né, de você, tipo, mudar um país inteiro com uma política pública. Isso é possível, demora tempo, mas é possível. Falta um pouco pra nós jovens, principalmente, pra galera mais jovem que me assiste, esse recado é especialmente pra vocês, que a gente tem essa consciência. E esses dias eu vi um vídeo que se relaciona muito com isso, que é uma menina falando que, cara, não é nem só uma desesperança, né, é um luto. A gente entra em luto pelo fato de que a gente não vive com a mesma qualidade que as pessoas viviam há 40 anos atrás, e daqui a 40 anos as pessoas não vão viver com a qualidade de vida que a gente tem hoje. Isso é triste, isso é uma perda pro ser humano. E a gente passa por luto por causa disso, sabe? Isso é normal. Só que a gente não pode deixar que o nosso luto nos segue pro fato de que, tudo bem, a gente pode até não mudar o mundo inteiro, mas a gente pode mudar alguma coisa. E isso começa com organização política. E isso começa com a sua escolha de faculdade. Isso começa com você defender a educação para que mais pessoas tenham a capacidade de fazer essa mudança. Isso começa pessoas jovens se engajando em questões sociais. Mais do que ninguém, assim, eu entendo essa desesperança, eu entendo esse desespero, eu entendo até essa sensação de que, pô, os caras que ferraram com tudo, a gente chegou agora e a culpa é nossa, quem tem que resolver é a gente. É frustrante pra caramba, mas é meio que necessário. E é bonito. Não é uma coisa ruim. O mundo estar nas suas mãos, desde que você faça bom proveito disso, não é uma coisa ruim. Quando a gente vê pessoas que pregam exatamente o contrário, né? De que gente jovem não tem que entrar na faculdade, isso tem
circulado na internet loucamente ultimamente, né? Faculdade não dá futuro. Gente, só um parênteses. Pra vocês terem uma ideia, a validade desse blush que eu estou usando agora em 2025, olha o estado dele, a validade dele era 2017. Ô Boticário, me manda um blush novo. É que eu nunca usei um que eu gosto tanto quanto esse aqui. Eu ganhei na minha festa de 14 anos, gente. Isso aqui, deve ter ganhado, sei lá, 2014, 2015. Ai. Voltando. Que faculdade não dá futuro. Isso é uma narrativa, galera, que só beneficia pessoas que se beneficiam com a sua ignorância. Que se beneficiam com você estar fazendo dinheiro sem ter um pingo de pensamento crítico. Porque isso é possível. No meu vídeo sobre blogueiras virando crentes e tal, a gente fala um pouco sobre isso. E tem um TikToker que é o Will. Ele fala muito sobre a cultura da desinfluência, da irrelevância, que são esses influentes, irrelevantes e desinfluentes. Eu sei que parece contraditório, mas é aquela pessoa, né, que tem o cargo de influencer, mas que não influencia pra nada de bom, não agrega nada na vida de ninguém, não tem nenhum valor que seja bom pra ser compartilhado. Pera, só um minuto. E essas pessoas, galera, elas não só lucram com a ignorância delas. A Virgínia, ela só faz story depois de jogar as cinzas do pai dela no rio. E é isso, e ela ganha milhões. Esse é o conteúdo e o ganha-pão dela. A Virgínia e outros tipos de criadores de conteúdo, como esses coaches que ficam aí falando que faculdade não dá em nada, que faculdade não presta, que ninguém tem que fazer faculdade. Essa galera, ela não só é ignorante, repassa essa ignorância pra frente e lucra com isso. Ela lucra com a sua ignorância. Ela lucra com quem acredita nesse tipo de discurso. Com quem não tem pensamento crítico suficiente por ignorância, por falta de estudo, pra ir na onda. Não duvidar do que aquela pessoa tá falando. Só um minuto. Hoje em dia, estudar é um ato revolucionário. Trabalhar, em alguns casos, é um ato revolucionário. A sua comida é revolucionária. O seu sono é revolucionário. Porque tudo isso está interligado a uma lógica de capital e a uma lógica de sociedade que a gente vive hoje, em que essas coisas se tornaram privilégios e não necessariamente coisas inerentes à existência do ser humano como elas deveriam ser. Gente, desde a primeira vez que se fala de direitos do cidadão, se fala sobre dignidade e a gente tá tendo que discutir fim da escala 6x1 no Brasil em 2025. Apesar de todas essas coisas, como eu disse, serem revolucionárias, elas serem importantes, elas serem válidas e elas serem necessárias para a luta, não é o suficiente. A sua organização política, o que você faz no seu dia a dia, isso também importa. E eu acho que no último vídeo sobre a Palestina, que eu questionei, né, se é possível ainda se manter neutro nessa situação, se é possível a gente se manter neutro num mundo onde aconteceram tudo aquilo que a gente viu, né, que a gente acompanhou desde o dia 7 de outubro, é possível permanecer neutro, e a gente chegou à conclusão que não. Mesmo que você esteja em Chique Bahia, é necessário que você se posicione, é necessário que você mostre e se organize politicamente com relação a isso. Por quê? Porque a gente também está na periferia global. Assim como os palestinos, nós também não estamos no centro global. A qualquer momento pode ser a gente. É importante que a gente se compadeça e se posicione com relação à situação do outro, porque a qualquer momento aquela situação pode ser a nossa. E eu acho que essa é meio que a lógica. Não é tão distante. A gente vive num país onde tem metade da população em insegurança alimentar. Não tá longe da gente, mas ao mesmo tempo, pra mim pelo menos, é uma realidade distante de certa forma. Eu sou de classe média alta, fui a vida inteira. Eu sou uma pessoa extremamente privilegiada. Eu moro em São Paulo, que é uma cidade com gente com muito dinheiro. Eu convivo com pessoas bem de vida, tipo, gente que nunca passou uma dificuldade na vida. Até a galera da minha faculdade, que é a Universidade Federal de São Paulo. Tipo, é federal e eu não tenho tanto contato assim com uma pobreza extrema, por exemplo. Os meus contatos foram em momentos de trabalho voluntário. Foram momentos que eu saí do meu espaço para ir atrás de outras realidades e para ajudar outras pessoas. Mas até então, isso era um contato que eu tinha puramente empírico da parada, entendeu? Não tinha contato pessoal. Eu acho que essa é a realidade de muitos de nós. E aí, por isso, a gente acha que é uma realidade distante, que não vai chegar na gente. Que a gente não tem que se preocupar com gente passando fome, porque eu não vejo gente passando fome. Mas aí, porque você não tem contato, aquilo não existe? Porque você não tem contato, você não tem que se posicionar ou lutar a favor disso? Os nossos esforços não tem que estar em mudar o mundo, como eu disse, porque isso não vai acontecer. A gente tem que se desassociar dessa culpa. Mas ao mesmo tempo, a gente também não pode esquecer que existe um mundo para ser cuidado. E mais do que isso, parar de pensar no mundo como uma coisa externo e longínquo, é inalcançável, e o sistema internacional. E, mano, eu tenho certeza que tem uma comunidade a no máximo 30 minutos da sua casa. Tem gente passando fome, velho. É muito mais importante que você se posicione com relação a essa pessoa do que sobre o que está acontecendo na Ucrânia. Por mais que isso seja importante, que a gente tenha que ter consciência, porque o que acontece lá
inflige na gente aqui, mesmo que indiretamente. Ou a gente estudando o que acontece em outros lugares do mundo, a gente pode descobrir soluções para o que está acontecendo aqui. O que deu certo, o que deu errado. Toda essa lógica, ela é complexa, mas ao mesmo tempo ela é simples. Ela tem muitas nuances, sei disso. Ela é simples no sentido de que ela é meio óbvia. É óbvio que você tem que cuidar de quem tá do seu lado. Principalmente se você é uma pessoa que tem aspiração de um mundo melhor. Você não começa pelo mundo, você começa pela pessoa que tá do seu lado. E aí eu digo próxima, isso pode abranger tanta gente. O mundo vai acabar, inevitavelmente. Só que ele acaba muito antes se a gente perde a esperança. Ele acaba muito antes se a gente para de acreditar que tem algo pra mudar. Sim, já ficou claro, não dá pra mudar a ebulição global. Não dá pra mudar o sistema capitalista. Não dá, beleza, você pode acreditar nisso e talvez pra você não dê mesmo. Só que o que você pode mudar? E é nisso que você tem que focar. Eu quis fazer esse vídeo porque esses dias eu senti essa culpa. O que eu tô fazendo? Qual que é o meu objetivo? Eu acho que o meu grande objetivo nessa terra, de verdade, é passar um pouquinho do conhecimento que eu for adquirindo ao longo da minha vida. Eu tenho 22 anos. E eu tenho 1 milhão de pessoas que, começaram a me seguir porque gostam do meu conteúdo, porque gostam de ouvir o que eu tenho a dizer sobre o mundo. Isso tá suficiente. Passar essa informação pra frente tá suficiente. O meu trabalho é suficiente. E ao mesmo tempo, eu tenho que me posicionar politicamente sobre algumas coisas, como eu fiz no vídeo anterior do último Maquia e Desabafa, e eu tenho que garantir o meu conforto, né? Eu tenho que garantir a minha vida e a vida das pessoas à minha volta. Não só da minha família, quanto dos meus inscritos, quanto dos meus seguidores. É isso que o meu trabalho significa e é pra isso que ele serve. Martina, eu trabalho em banco. Beleza, o que você trabalhando em um banco consegue fazer pela pessoa ao seu lado? Nem que seja, mano, pela pessoa que trabalha com você, pelo seu estagiário. O que você pode ensinar pra ele que ele vai crescer na vida? O que você pode passar de informação? O que você pode treinar? O que você pode sugerir de mudança pro seu banco pra que, mano, o banco, ele não tá nem aí pro bem-estar das pessoas, mas que pelo menos o dia a dia dos seus colegas de trabalho se torne mais fácil. Eu acho que eu viajei muito nesse vídeo, mas era uma coisa que eu queria botar pra fora há um tempo, porque eu acho que isso é uma coisa meio coletiva, né? A gente tá meio que em luto por esse mundo que tá acabando, por essa humanidade que tá acabando, por essa humanidade que não tem volta. Isso é muito triste, porque, querendo ou não, a gente é novo demais pra isso, galera. Martina, eu tenho 80 anos, tô te assistindo. Você é novo demais pra tá preocupando, sabe? A humanidade era pra durar muito mais. A gente, humanidade como um todo, infelizmente tomou os caminhos errados pra que isso acontecesse. Então, agora é cuidarmos uns dos outros e nos unirmos politicamente, nos organizarmos politicamente para que a coisa não se torne completamente insuportável tão rápido. Sei que foi pesado, precisava desabafar. Agora tá até mais leve, ó. Ai, que delícia. E se você tá assistindo isso pelo YouTube, a gente finaliza por aqui. Um beijo pra você. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Por favor, dá like desse vídeo, tá bom? Que é muito importante. O link pro Apoia-se tá aqui embaixo. Sobe o nome dos apoiadores e tchau!